Fala, minha galera. Hoje, para vocês as notificações para você ficar sempre a par de todos os livros, todos os audiolivros que nós postamos aqui, porque aqui é vídeo todos os dias, galera. Mais ou menos por volta de umas 6 horas da tarde, beleza? E você que quer se tornar um dos nossos patrocinadores e receber na sua casa livros, ter respostas respondidas aqui no nosso canal toda vez que a gente postar algum vídeo, vou falar para vocês aqui simplesmente ir no link na descrição. Você indo nesse link da descrição ali, você vai ficar sabendo como que você pode ser um dos nossos patrocinadores, entendeu? Para você continuar ajudando o canal aí, né? Isso daí, se você tá a par de todas as nossas novidades e se você realmente aí acompanha a gente, tá querendo ver o nosso canal crescer pouco a pouco aí, né, galera? Cordeiro, cuidado ao escolher suas vítimas e adversários, portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Adversários, otários e vítimas, tipologia preliminar. Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. A arte do poder na sua forma mais refinada está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem essa distinção, conseguirá o que quer, sem precisar coagir ninguém. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar, se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificados por artistas, vigaristas ou não, do passado. O homem arrogante e orgulhoso. Embora ele possa inicialmente disfarçar isso, a suscetibilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde estavam todos bêbados. Não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada. Portanto, não perca tempo tentando entendê-lo. Se em algum momento, ao lidar com uma pessoa, você perceber um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja. Seja lá o que você estiver esperando dela, não vale a pena. O homem irremediavelmente inseguro. Este homem está relacionado com o tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Seu ego é frágil, sua noção de identidade insegura, e se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. Ele o irá mordendo aos poucos e vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses, suma por um bom tempo. Não fique por perto, ou ele o irá mordiscando até você morrer. O desconfiado. Outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin. Ele vê o que ele quer ver, em geral, o pior, nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é, de fato, menos perigoso dos três. Genuinamente desequilibrado, ele é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas se você se tornar o alvo das suas desconfianças, cuidado. A serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar uma vingança marcada por uma fria sagacidade. Reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente, e se você de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente.
O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora, mas este homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina. Cair num engodo em geral exige inteligência e imaginação, uma ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. O homem bronco não morde a isca porque não a reconhece. Ele é distraído a este ponto. O perigo não é que este homem vá magoá-lo ou querer se vingar, mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo, energia e recursos, e até da sua sanidade mental. Tem à mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, este é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. A lei transgredida. Transgressão 1. No princípio do século XIII, Mohammed Shah de Khwarezm conseguiu, depois de muitas guerras, formar um enorme império, estendendo-se ao oeste até a atual Turquia e ao sul até o Afeganistão. O centro do império era a grande capital asiática de Samarcand. O Shah tinha um poderoso e bem treinado exército e podia mobilizar 200.000 guerreiros em poucos dias. Em 1219, Mohammed recebeu uma embaixada de um novo líder tribal do Oriente, Gengis Khan. Vinham cheios de presentes para o grande Mohammed, representando as mais finas mercadorias do pequeno, porém crescente Império Mongol de Khan. Gengis Khan queria reabrir a rota da seda em direção à Europa e se oferecia para dividi-la com Muhammad, prometendo em troca a paz entre os dois impérios. Muhammad não conhecia este novo rico do Oriente, que estava lhe parecendo, era extremamente arrogante, tentando falar de igual para igual com alguém nitidamente superior. Ele ignorou a oferta de Khan. Khan tentou de novo. Desta vez mandou uma caravana com 100 camelos, transportando os artigos mais raros que havia saqueado da China. Antes que a caravana chegasse a Muhammad, entretanto, Inaushik, governante de uma região na fronteira com Samarcand, pilhou-a para si e executou seus líderes. Gengis Khan estava certo de que tinha sido um engano, que Inaushik tinha agido sem a aprovação de Muhammad, e lhe enviou mais uma missão, reiterando sua oferta e pedindo punição para o governante. Desta vez, o próprio Muhammad mandou decapitar um dos embaixadores e mandou os outros de volta com as cabeças raspadas, um insulto terrível segundo o código de honra mongol. Khan mandou uma mensagem ao Shah. Você escolheu a guerra. O que acontecer, acontecerá. E o que será isso, não sabemos. Só Deus sabe. Mobilizando suas forças, em 1220, ele atacou a província de Inaushik, onde tomou a capital, capturou o governante e o mandou executar derramando prata derretida nos seus olhos e ouvidos. No ano seguinte, Khan liderou uma série de guerrilhas contra o exército muito maior do Shah. Seu método era novidade na época. Seus soldados a cavalo moviam-se muito rápido e tinham dominado a arte de atirar com arco e flecha montados. A rapidez e flexibilidade de suas forças confundiu Muhammad quanto às suas intenções e às direções de seus movimentos. Ele acabou conseguindo cercar e depois tomar Samarcand. Muhammad fugiu e um ano depois morreu, seu vasto império quebrado e destruído. Gengis Khan era o único senhor de Samarcand, da Rota da Seda e da maior parte do norte da Ásia. Interpretação. Não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você. Alguns homens demoram para se ofender, o que pode levar você a achar que são insensíveis e a não se preocupar em insultá-los, mas ofendidos na sua honra e orgulho, partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação. Se você quer se opor a alguém, é melhor agir com educação e respeito, mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda. Não rejeite as pessoas, insultando-as antes de conhecê-las melhor. Você pode estar lidando com um Gengis Khan.
Transgressão 2. No fim da década de 1910, alguns dos melhores escroques da América formaram uma coligação de vigaristas sediada em Denver, Colorado. Nos meses de inverno, eles se espalhavam pelos estados do sul, exercendo seu ofício. Em 1920, Joey Furey, um dos líderes da coligação, agia no Texas, ganhando milhares de dólares com os clássicos contos do vigário. Em Fort Worth, ele conheceu um otário chamado J. Frank Norfleet, pecuarista, dono de uma grande fazenda. Norfleet caiu no logro. Crente que ia ganhar muito dinheiro, ele zerou a sua conta em $45 mil no banco e entregou tudo nas mãos de Fury e um dos seus confederados. Dias depois recebeu seus milhões, um punhado de dólares verdadeiros envolvendo um maço de recortes de jornal. Furey e seus homens tinham aplicado esse conto uma centena de vezes, e o otário ficava em geral tão constrangido com a sua ingenuidade que aprendia quieto a lição e aceitava o prejuízo. Mas Norfleet não era um trouxa igual aos outros. Foi procurar a polícia, que o avisou de que não poderia fazer muita coisa. Então eu mesmo vou atrás desse pessoal, disse Norfleet aos detetives. Eu os pegarei também, nem que tenha que levar a vida inteira fazendo isso. Sua mulher assumiu a fazenda enquanto Norfleet vasculhava o país, procurando outras pessoas que tivessem caído no mesmo jogo. Um desses otários se apresentou e os dois identificaram um dos trapaceiros em São Francisco, conseguindo que ele fosse preso. O sujeito preferiu se suicidar a ficar muito tempo na prisão. Norfleet foi em frente, localizou outro vigarista em Montana, amarrou-o como um novilho e o arrastou pelas ruas enlameadas até a prisão da cidade. Ele viajou não só pelo país inteiro, como foi até a Inglaterra, Canadá e México, atrás de Joey Furey, e também do braço direito de Furey, W.B. Spencer. Encontrando Spencer em Montreal, Norfleet o perseguiu pelas ruas. Spencer conseguiu escapar, mas o fazendeiro ficou no seu rastro e o pegou em Salt Lake City. Preferindo a misericórdia da lei à ira de Norfleet, Spencer se entregou. Norfleet encontrou Furey em Jacksonville, na Flórida, e o arrastou pessoalmente para enfrentar a justiça no Texas. Mas não ficou por aí. Continuou até Denver, determinado a desfazer toda a coligação. Gastando não só muito dinheiro, mas também outro ano da sua vida, ele conseguiu colocar atrás das grades todos os líderes da coligação de vigaristas. Até quem ele não conseguiu pegar ficou tão assustado que acabou se entregando. Depois de 5 anos de perseguições, Norfleet tinha destruído sozinho a maior confederação de vigaristas do país. O esforço levou à falência e acabou com seu casamento, mas ele morreu satisfeito. Interpretação. Os homens, na sua maioria, aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação. Eles aprendem a lição reconhecendo que nada é gratuito e que foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou. Alguns, entretanto, recusam-se a engolir o sapo. Em vez de refletir sobre a própria ingenuidade e avareza, eles se consideram vítimas totalmente inocentes. Homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade, mas, na verdade, são pessoas excessivamente inseguras. O fato de terem passado por idiotas, de terem sido enganados, ativou essa insegurança e eles ficam desesperados para consertar o dano. A vingança pelo constrangimento de ter sido espoliado valeu a fazenda hipotecada, o casamento arruinado e os anos a fio pedindo dinheiro emprestado e morando em hotéis baratos? Para os Norfleet da vida, livrar-se desse constrangimento vale qualquer preço. Todo mundo é inseguro e quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando com suas inseguranças. Mas quando se trata de poder, tudo é uma questão de grau, e a pessoa decididamente mais insegura do que a média dos mortais representa um grande perigo. Cuidado!
Se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação, estude bem a sua vítima. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Para saber se está lidando com um desses tipos, teste-o primeiro. Brinque de leve, digamos, às suas custas. A pessoa confiante achará graça. A excessivamente insegura reagirá como a um insulto pessoal. Se você desconfia de que está lidando com um tipo assim, procure outra vítima. Transgressão 3. No século V a.C., Chung Her, príncipe de Qin, na atual China, fora forçado a se exilar. Ele levava uma vida simples, até pobre, às vezes, aguardando o momento de poder voltar para casa e retomar a sua vida principesca. Certa vez ele estava passando pelo estado de Shang e o governante, sem saber quem ele era, o tratou de forma grosseira. O ministro do governante, Xu Shan, viu e disse: "Este homem é um ilustre príncipe. Vossa Majestade deve tratá-lo bem para que ele fique seu devedor." Mas o governante, que só conseguia ver que o príncipe estava numa situação inferior, ignorou o conselho e insultou-o mais uma vez. Xu Shan, de novo, alertou seu senhor, dizendo: "Se Vossa Majestade não puder tratar Chung Er com cortesia, deve condená-lo à morte para evitar uma calamidade no futuro." O governante riu da ideia. Anos depois, o príncipe finalmente pôde voltar para casa e a sua situação mudou muito. Ele não esqueceu de quem tinha sido generoso e de quem tinha sido insolente com ele nos seus anos de pobreza. Menos ainda de como tinha sido tratado pelo governante de Shang. Na primeira oportunidade, reuniu um grande exército e marchou sobre Shang, tomando 8 cidades, destruindo o reino e mandando o governante curtir o seu próprio exílio. Interpretação. Você nunca sabe ao certo com quem está lidando. O homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã. Esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas, mas raramente de um insulto. Como o governante de Shang ia saber que o príncipe Chung Er era um tipo ambicioso, calculista e astuto, uma serpente de memória longa, ele não poderia saber. Você talvez diga, mas se não podia, era melhor não desafiar a sorte tentando descobrir. Nada se ganha insultando desnecessariamente alguém. Controle o seu impulso de ofender, mesmo que o outro se mostre fraco. A satisfação não é tão grande assim, comparada com o perigo de que essa pessoa um dia esteja em condições de ferir você. Transgressão 4. O ano de 1920 foi particularmente ruim para os marchands americanos. Os grandes compradores, a geração dos grandes capitalistas exploradores do século anterior, estavam chegando a uma idade em que morriam como moscas e não surgia nenhum outro milionário para substituí-los. As coisas iam tão mal que alguns grandes marchands resolveram se unir, fato inusitado, pois em geral eles se relacionam como cães e gatos. Joseph Duvain, que vendia para os magnatas mais ricos dos Estados Unidos, estava sofrendo mais do que os outros naquele ano, por isso resolveu concordar com a aliança. O grupo agora era formado pelos 5 maiores marchands do país. Procurando um novo cliente, eles decidiram que sua única esperança era Henry Ford, na época o homem mais rico da América. Ford ainda não se arriscara no mercado de arte e era um alvo tão grande que fazia sentido eles trabalharem em conjunto. Os marchands resolveram montar uma relação com os 100 melhores quadros do mundo, que, por acaso, eles tinham todos em estoque, e oferecer o lote a Ford. Com apenas uma compra, ele se tornaria o maior colecionador de arte do mundo. O consórcio trabalhou várias semanas para produzir um objeto magnífico, uma coleção de 3 livros com reproduções belíssimas dos quadros, acompanhadas de textos escritos por especialistas no assunto. Em seguida foram visitar Ford, pessoalmente, na sua casa em Dearborn, em Michigan. Lá se surpreenderam com a simplicidade da casa. Ford era sem dúvida um homem muito simples. Ford os recebeu no seu escritório.
Folheando o livro, ele demonstrou espanto e prazer. Os marchands, empolgados, começaram a imaginar os milhões de dólares que entrariam em breve nos seus cofres. Mas, finalmente, Ford ergueu os olhos do livro e disse: Senhores, livros assim tão belos, com figuras coloridas e tão bonitas, devem custar uma fortuna. Sr. Ford, exclamou Duveen, não esperamos que o senhor compre estes livros. Nós os fizemos especialmente para o senhor, para lhe mostrar os quadros. Os livros são um presente para o senhor. Ford parecia intrigado. Senhores, disse ele, é muita gentileza, mas realmente não vejo como posso aceitar um presente tão bonito e caro de pessoas que não conheço. Duveen explicou a Ford que as reproduções nos livros eram de quadros que eles esperavam lhe vender. Ford finalmente compreendeu. Mas, senhores, explicou ele, para que eu vou querer os quadros originais se esses aqui, no livro, já são tão bonitos? Interpretação. Joseph Duveen se orgulhava de estudar suas vítimas e clientes com antecedência, descobrindo seus pontos fracos e as peculiaridades de seus gostos antes de falar com elas. Foi o desespero que o fez esquecer essa tática apenas uma vez ao atacar Henry Ford. Ele levou meses para se recuperar deste equívoco, tanto mental quanto financeiramente. Ford era o tipo de homem simples e despretensioso no qual não vale a pena investir. Ele era a personificação daquelas pessoas prosaicas que não têm imaginação suficiente para serem enganadas. A partir de então, Duveen gastou suas energias com os Mellon e Morgan da vida, homens maliciosos o bastante para cair nas suas armadilhas. As chaves do poder. Saber avaliar as pessoas e conhecer com quem você está lidando é o mais importante para conquistar e manter o poder. Sem essa habilidade, você fica cego. Não só ofenderá as pessoas erradas, como escolherá para trabalhar os tipos errados e pensará que está elogiando as pessoas quando, na verdade, as está insultando. Antes de iniciar qualquer movimento, avalie a sua vítima ou adversário em potencial. Do contrário, estará desperdiçando seu tempo e criando mal-entendidos. Estude as fraquezas das pessoas, as brechas nas suas armaduras, as suas áreas de orgulho e insegurança. Conheça as suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócio com elas. Mais 2 palavras de alerta. Primeiro, ao julgar e avaliar o seu adversário, não confie jamais nos seus instintos. Você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos. Nada pode substituir o conhecimento concreto. Estude e espione o seu adversário pelo tempo que for necessário. Valerá a pena a longo prazo. Segundo, não confie nas aparências. Um coração de serpente pode se esconder sob um manto de aparente bondade. Quem externamente faz muito escarcéu costuma ser na realidade um covarde. Aprenda a entender as aparências com as suas contradições. Não confie na versão que as pessoas dão de si próprias. Ela não é nada confiável. Imagem. O caçador. Ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usa para pegar o lobo. Ele não coloca a isca onde ninguém vai morder. Ele conhece bem a sua presa, seus hábitos e esconderijos, e caça de acordo com esse conhecimento. A autoridade. Creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis, e elas podem, qualquer dia desses, ser úteis a você. O que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo. Injustiças se esquecem, desprezo jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. Lord Chesterfield, 1694-1773. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arque com as consequências. Obedeça totalmente a esta lei. Ela não tem inverso, nem se preocupe em procurar. Nota. Quando encontrar um espadachim, saque da espada.
Não recite poemas para quem não é poeta, de um clássico budista, Chan, citado em Thunder in the Sky, traduzido para o inglês por Thomas Cleary, 1993. A vingança de Lope de Aguirre. Existe uma anedota que ilustra muito bem a personalidade de Lope de Aguirre. Ela foi encontrada na crônica de Garcilaso de la Vega, contando que, em 1548, Aguirre fazia parte de uma tropa de soldados que escoltava escravos índios das minas em Potosí, Bolívia, até um depósito do Tesouro Real. Os índios carregavam ilegalmente uma quantidade excessiva de prata e o oficial local prendeu Aguirre, condenando-o a dezenas de chicotadas em vez de multá-lo por estar explorando os índios. O soldado Aguirre, ao receber a sentença, disse ao alcaide que ao chicote ele preferia ser condenado à morte, pois que era fidalgo de nascimento. Tudo isso não teve nenhum efeito sobre o alcaide, que mandou o carrasco, uma besta, executar a sentença. O carrasco foi até a prisão e colocou Aguirre sobre o animal. Fizeram o animal andar e ele recebeu as chicotadas. Livre, Aguirre anunciou a sua intenção de matar o oficial que o havia condenado, o alcaide Esquivel. O tempo de serviço de Esquivel expirou e ele fugiu para Lima, 2.000 quilômetros dali, mas em 15 dias Aguirre o encontrou lá. O assustado juiz viajou para Quito, mais 2.400 quilômetros, e em 20 dias lá chegou Aguirre. Quando Esquivel soube da sua presença, segundo Garcilaso, fez outra viagem de 3.000 quilômetros para Cusco, mas em poucos dias Aguirre também chegou, tendo viajado a pé e descalço, dizendo que um homem açoitado não viaja a cavalo ou vai onde pode ser visto. Desta forma, Aguirre seguiu seu juiz por 3 anos e 4 meses. Exausto com a perseguição, Esquivel ficou em Cusco, cidade cujo governo era tão rígido que ele achou que estaria a salvo de Aguirre. Alugou uma casa perto da catedral e não se aventurava a sair sem uma espada e uma adaga. Entretanto, numa certa segunda-feira, ao meio-dia, Aguirre entrou na sua casa e, depois de percorrê-la toda, tendo atravessado o corredor, um salão, uma alcova e o quarto particular onde o juiz guardava seus livros, finalmente o encontrou dormindo, debruçado sobre um deles, e o matou a facadas. O assassino então saiu, mas na porta de casa percebeu que tinha esquecido o chapéu e teve a temeridade de voltar para pegá-lo e aí foi embora. The Golden Dream. Seekers of El Dorado, Walter Chapman, 1967. O Corvo e a Ovelha. Um impertinente corvo aboletou-se nas costas de uma ovelha. A ovelha, muito a contragosto, o carregou para cima e para baixo durante um bom tempo, mas acabou dizendo: se você tratasse um cachorro assim, já teria recebido dos seus dentes afiados o que merece. Ao que o corvo respondeu: desprezo o fraco e obedeço ao forte, sei a quem posso intimidar e a quem devo adular, e assim espero viver até ficar bem velho. Fábulas, Esopo, século VI a.C. Fim de notas. Pasta 20. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Julgamento. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Parte 1. Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles. Não comprometendo seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas. Faça o papel da rainha virgem, dê esperanças, jamais a satisfação. A lei observada.
Quando a rainha Elizabeth I subiu ao trono da Inglaterra em 1558, houve muita agitação porque achavam que ela precisava arranjar um marido. A questão foi debatida no parlamento e era o principal assunto das conversas entre os ingleses de todas as classes, quase sempre discordando quanto à escolha do noivo, mas todos achando que ela deveria se casar o mais rápido possível, pois uma rainha deve ter um rei e dar herdeiros ao trono. Os debates se estenderam por muitos anos. Enquanto isso, os solteiros mais simpáticos e elegíveis do reino, Sir Robert Dudley, o Duque de Essex e Sir Walter Raleigh, disputavam a mão de Elizabeth. Ela não os desencorajava, mas parecia não ter pressa, com frequência se contradizendo ao sugerir quem poderia ser o seu favorito. Em 1566, o parlamento enviou uma delegação a Elizabeth, insistindo para que ela se casasse antes de ficar velha demais para ter filho. Ela não discutiu, nem desencorajou a delegação, mas continuou virgem. O delicado jogo que Elizabeth fazia com seus pretendentes aos poucos a transformou em tema de inúmeras fantasias sexuais e objeto de adoração. O médico da corte, Simon Forman, descreveu no seu diário os seus sonhos deflorando-a. Pintores a representaram como Diana e outras deusas. O poeta Edmund Spenser e outros escreveram elogios à rainha virgem. Referiam-se a ela como a imperatriz do mundo, a virgem virtuosa que governa o mundo e move as estrelas. Conversando com ela, seus inúmeros pretendentes faziam ousadas insinuações sexuais, atrevimento que Elizabeth não desencorajava. Ela fazia o possível para estimular o interesse deles, mantendo-os ao mesmo tempo afastados. Por toda a Europa, reis e príncipes sabiam que um casamento com Elizabeth selaria uma aliança entre a Inglaterra e uma outra nação. O rei da Espanha a cortejava, assim como o príncipe da Suécia e o arquiduque da Áustria. Ela, polidamente, recusou todos. A grande questão diplomática na época de Elizabeth era a revolta das terras baixas flamengas e holandesas, que pertenciam então à Espanha. Deveria a Inglaterra romper a sua aliança com a Espanha e escolher a França como sua principal aliada no continente, encorajando, portanto, a independência flamenga e holandesa? Em 1570, parecia que uma aliança com a França seria a decisão mais sábia. A França tinha dois homens elegíveis de sangue nobre, os duques de Anjou e Alençon, irmãos do rei francês. Um deles se casaria com Elizabeth. Ambos tinham as suas vantagens, e Elizabeth manteve acesas as suas esperanças. A questão se arrastou por anos. O Duque de Anjou fez várias visitas à Inglaterra, beijou Elizabeth em público, até a chamou por nomes carinhosos. Ela parecia retribuir o seu afeto. Nesse meio tempo, enquanto ela flertava com os dois irmãos, foi assinado um tratado selando a paz entre a França e a Inglaterra. Em 1582, Elizabeth achou que poderia acabar com o namoro. No caso do Duque de Anjou, em particular, para ela foi um grande alívio. No interesse da diplomacia, ela aceitara a corte de um homem cuja presença não suportava e a quem achava fisicamente repugnante. Uma vez garantida a paz entre França e Inglaterra, ela abandonou o Você que quer se tornar um dos nossos patrocinadores e receber na sua casa livros, ter respostas respondidas aqui no nosso canal, toda vez que a gente postar algum vídeo, vou falar para vocês aqui simplesmente ir no link na descrição. Você indo nesse link da descrição ali, você vai ficar sabendo como que você pode ser um dos nossos patrocinadores, entendeu? Para você continuar ajudando o canal aí, né? Isso daí, se você tá a par de todas as nossas novidades e se você realmente aí acompanha a gente, tá querendo ver nosso canal crescer pouco a pouco aí, né, galera? Duque da maneira mais gentil possível.
Nesta época, Elizabeth já estava muito velha para ter filhos. Ela pôde assim viver o resto da vida como quis e morreu rainha virgem. Não deixou nenhum herdeiro direto, mas governou por um período de incomparável paz e fertilidade cultural. Interpretação. Elizabeth tinha boas razões para não se casar. Fora testemunha dos erros cometidos por Mary, rainha da Escócia, sua prima. Resistindo à ideia de serem governados por uma mulher, os escoceses queriam que Mary se casasse e se casasse sensatamente. Casar-se com um estrangeiro não agradaria ao povo. Favorecer uma casa nobre em particular seria criar rivalidades terríveis. Mary acabou escolhendo Lord Darnley, um católico. Com isso, ela incorreu na ira dos protestantes escoceses. Seguiram-se daí intermináveis rebeliões. Elizabeth sabia que o casamento quase sempre é um desastre para uma mulher no governo. Ao se casar e estabelecer uma aliança com determinado partido ou nação, a rainha se vê envolvida em conflitos que não quis, conflitos que podem acabar por destruí-la ou levá-la a uma guerra inútil. E não só isso, quem governa de fato é o marido e frequentemente ele tenta eliminar a esposa, a rainha, como Darnley tentou se livrar de Mary. Elizabeth aprendeu a lição muito bem. Eram dois os seus objetivos como governante: evitar o casamento e evitar a guerra. Ela conseguiu combinar os dois, deixando em suspenso a possibilidade de se casar para formar uma aliança. Assim que se comprometesse com um único pretendente, neste momento ela perderia o poder. Ela precisava criar um clima de mistério e desejo, sem tirar as esperanças, porém jamais cedendo. Durante toda esta vida de flertes e recuos, Elizabeth dominou o país e todos os homens que tentaram conquistá-la. Centro das atenções, ela se mantinha no controle. Prezando a sua independência acima de tudo, Elizabeth protegeu seu poder e se fez adorada. Prefiro ser mendiga e solteira a rainha e casada. Rainha Elizabeth I, 1533-1603. As chaves do poder. Visto que o poder depende tanto das aparências, você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível, em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento, como faz a maioria das pessoas. Com o tempo, essa aura de poder só faz crescer. Conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente, mais desejado você será, todos querendo ser aquele que fará você se comprometer. O desejo é como um vírus. Se vemos alguém ser desejado por outras pessoas, tendemos a achá-lo desejável também. Assim que você se compromete, foi-se o encanto. Você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os métodos escusos possíveis para levar você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma. Aceite os presentes e favores se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir, inadvertidamente, sentir-se devedor com relação a ninguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como a rainha virgem, você tem que agitar as coisas, estimular o interesse, atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você. Você tem de se dobrar às suas atenções ocasionalmente, portanto, mas não demais. O general e estadista grego Alcibíades era mestre neste jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C. Quando em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas. Ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade.
Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele trocou Esparta pela Pérsia, apesar de o poder de Esparta estar em ascensão. Mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibíades por sua influência com os persas, e os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum, e no final quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibíades. Coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atraia um dos lados prometendo ajuda. O outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também. Enquanto os dois disputam a sua atenção, você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos a seu redor como peões para sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 1968, Henry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliara a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo Partido Republicano. Agora Rockefeller estava oferecendo à campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã, que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Hubert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon, e ele deu. Veja, disse Kissinger ao pessoal de Humphrey, há anos que detesto Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados. O que ele queria, na verdade, foi o que conseguiu, a promessa de um posto de alto nível no ministério, tanto de Nixon quanto de Humphrey. Não importando qual dos dois vencesse nas eleições, a carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve o seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com o homem de Nixon. Quando ele foi reeleito em 1972, homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos. Kissinger foi também o único alto funcionário do governo Nixon que sobreviveu ao Watergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford. Mantendo uma ligeira distância, ele prosperou em épocas turbulentas. Quem usa esta estratégia com frequência nota um estranho fenômeno. As pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade, enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes. O distanciamento delas é poderoso e todos as querem ao seu lado. Picasso, passado os primeiros anos de pobreza e já o artista de maior sucesso no mundo, não se comprometeu com este ou com aquele marchand, embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Esta técnica deixava os marchands loucos e, enquanto disputavam, o preço das suas obras subia. Quando Henry Kissinger, como secretário de Estado dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. Isso enfureceu e até assustou os soviéticos. Eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução. Se quiser conquistar uma mulher, aconselhe Stendhal, seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto, desde que você imite a sábia rainha virgem e mantenha acesas as esperanças, estará sempre atraindo o interesse e o desejo.
Imagem. A Rainha Virgem. Centro de atenções, desejo e adoração, jamais se rendendo a um ou a outro pretendente, a Rainha Virgem os mantém a todos gravitando ao seu redor como satélites, incapazes de sair da sua órbita, mas jamais se aproximando dela. Autoridade. Não se comprometa com ninguém, nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Baltazar Gracian, 1601-1658. Parte 2. Não se comprometa com ninguém. Não entre na briga. Não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de se manter neutro. Deixe que os outros briguem enquanto você se retrai, observando e aguardando. Quando as partes litigantes se cansarem, estarão maduras para a colheita. Você pode fazer disso uma prática, incentivar as discussões entre as pessoas, depois se oferecer como mediador, conquistando o poder como intermediário. A lei observada. No final do século XV, as cidades-estado mais fortes da Itália, Veneza, Florença, Roma e Milão, estavam em constantes disputas. Rondando essas brigas estavam França e Espanha, prontas para agarrar o que pudessem dos poderes enfraquecidos italianos. E preso ali no meio ficava o pequeno estado de Mantua, governado pelo jovem duque Gianfrancesco Gonzaga. Mantua tinha uma posição estratégica no norte da Itália, e para que um dos poderes a engolisse e ela deixasse de existir como um reino independente, parecia apenas uma questão de tempo. Gonzaga era um guerreiro feroz e hábil, comandante de tropas, e se tornou uma espécie de general mercenário, servindo a quem lhe pagasse melhor. Em 1490, ele se casou com Isabella d'Este, filha do governante de outro pequeno ducado italiano, Ferrara. Visto que agora lhe passava a maior parte do tempo longe de Mantua, coube a Isabela governar no seu lugar. O primeiro teste de Isabela como governante foi em 1498, quando o rei Luís XII da França preparava seus exércitos para atacar Milão. Com a sua costumeira perfídia, os estados italianos imediatamente procuraram um jeito de lucrar com as dificuldades de Milão. O Papa Alexandre VI prometeu não intervir, dando por conseguinte carta branca aos franceses. Os venezianos assinalaram que também não ajudariam Milão, mas em troca esperavam que os franceses lhe dessem Mantua. O governante de Milão, Lodovico Sforza, se viu de repente sozinho e abandonado. Voltou-se para Isabella d'Este, uma das suas melhores amigas. Corriam boatos de que era também sua amante, e lhe implorou que convencesse o duque Gonzaga a ajudá-lo. Isabela tentou, mas o marido se esquivou, pois via a causa dos Sforza como perdida. E assim, em 1499, Luís avançou sobre Milão e a tomou sem dificuldade. Isabela agora estava diante de um dilema. Se permanecesse fiel a Lodovico, os franceses viriam em cima dela, mas se ao contrário se aliasse com a França, faria inimigos por toda a Itália, comprometendo Mantua, quando Luís finalmente se retirasse. E se pedisse auxílio a Veneza ou Roma, elas simplesmente se apossariam de Mantua, fingindo estar ajudando. Mas ela precisava fazer alguma coisa. O poderoso rei da França não saía de trás dela. Resolveu então aceitá-lo como amigo, como fizera antes com Lodovico Sforza, seduzindo-o com presentes, cartas inteligentes e espirituosas, e a possibilidade da sua companhia, pois Isabela era famosa como mulher de incomparável beleza e encanto. Em 1500, Luís convidou Isabela para uma grande festa em Milão, para comemorar a vitória. Leonardo da Vinci construiu um enorme leão mecânico para a ocasião. Quando o animal abria a boca, cuspia lírios frescos, símbolos da realeza francesa.
Para a festa, Isabela vestia um dos seus famosos vestidos. O seu era de longe o maior guarda-roupa de todas as princesas italianas, e, como esperava, encantou e cativou Luís, que ignorou todas as outras senhoras que disputavam a sua atenção. Ela se tornou logo a sua constante companhia, e em troca da sua amizade ele prometeu proteger a independência de Mântua contra Veneza. À medida que um perigo ia passando, entretanto, surgia outro, mais preocupante, desta vez do sul, na figura de César Borgia. Desde 1500, Borgia marchava em ritmo constante em direção ao norte, engolindo todos os pequenos reinados no seu caminho em nome do seu pai, o Papa Alexandre. Isabela entendeu César muito bem, não se podia confiar nele nem de forma alguma ofendê-lo. Ele tinha de ser bajulado e mantido à distância. Isabela começou a lhe mandar presentes, falcões, cães de raça, perfumes e dezenas de máscaras que ela sabia que ele usava sempre para caminhar pelas ruas de Roma. Ela lhe enviava saudações com elogios, embora os mensageiros também atuassem como seus espiões. Num determinado momento, César perguntou se poderia hospedar algumas tropas em Mântua. Isabela conseguiu dissuadi-lo polidamente, sabendo muito bem que uma vez as tropas aquarteladas na cidade, dali não sairiam mais. Mesmo enquanto seduzia César, Isabela convencia todos ao seu redor a tomar cuidado para não pronunciar jamais uma palavra grosseira a seu respeito, pois ele tinha espiões espalhados por toda parte e usaria o menor pretexto para invadir a cidade. Quando Isabela teve um filho, pediu a César para ser o padrinho, até acenou diante dele com a possibilidade de um casamento entre a sua família e a dele. De alguma forma isso funcionou, pois apesar de pilhar tudo que encontrasse no seu caminho, ele poupou Mântua. Em 1503, morreu o pai de César, Alexandre, e poucos anos depois o novo Papa Júlio II entrou em guerra para tirar as tropas francesas da Itália. Quando o governante de Ferrara, Alfonso, irmão de Isabela, ficou do lado dos franceses, Júlio decidiu atacá-lo e humilhá-lo. Mais uma vez Isabela se viu no meio, o Papa de um lado, os franceses e o irmão do outro. Ela não ousava se aliar com um nem com o outro, mas ofender um deles seria igualmente desastroso. Mais uma vez ela fez o jogo duplo no qual já era mestre. Por um lado conseguiu que o marido, Gonzaga, lutasse pelo Papa, sabendo que ele não se esforçaria muito. Por outro, deixou as tropas francesas passarem por Mântua para virem socorrer Ferrara. Enquanto publicamente se queixava de que os franceses tinham invadido seu território, em particular, ela lhes fornecia valiosas informações. Para que a invasão fosse plausível para Júlio, ela até fez os franceses fingirem que estavam saqueando Mântua. Funcionou de novo. O Papa deixou Mântua em paz. Em 1513, depois de um prolongado cerco, Júlio derrotou Ferrara e os franceses foram embora. Exausto do esforço, o Papa morreu poucos meses depois. Com a sua morte, o pesadelo das batalhas e brigas mesquinhas cíclicas recomeçou. Muita coisa mudou na Itália durante o reinado de Isabela. Papas vieram e foram embora. César Borgia subiu e depois caiu. Veneza perdeu seu império. Milão foi invadida. Florença entrou em declínio e Roma foi saqueada pelo imperador dos Habsburgo, Carlos V. Passando por tudo isso, a pequena Mântua não só sobreviveu, como prosperou, e sua corte era invejada por toda a Itália. Sua riqueza e soberania permaneceram intactas durante um século após a morte de Isabela, em 1539. Interpretação. Isabela d'Este compreendeu a situação política da Itália com surpreendente clareza. Uma vez tomando partido de uma força qualquer em campo, você está condenado. O poderoso passará a controlar você, o fraco vai exauri-lo. Qualquer nova aliança fará um novo inimigo, e conforme este ciclo vai atiçando mais conflitos, outras forças vão sendo arrastadas, até que se torna impossível sair desse emaranhado. No final, você cai exausto.
Isabela conduziu seu reino pelo único caminho seguro para ela. Não se permitiu perder a cabeça pela lealdade a um duque ou a um rei, nem tentou impedir o conflito que graçava à sua volta, o que só a arrastaria para dentro dele. E, de qualquer forma, o conflito era vantajoso para ela. Enquanto as diversas partes lutavam até a morte, exaurindo-se nesse processo, não tinham condições de devorar Mântua. A origem do poder de Isabela foi a sua esperteza em parecer interessada nos problemas e interesses de cada um dos lados, embora sem se comprometer, na verdade, com ninguém, a não ser com ela mesma e com o seu reino. Quando você entra numa briga que não foi você que começou, perde a iniciativa. Os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses. Você passa a ser uma ferramenta que eles usam. Aprenda a se controlar, a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga. Seja amável e encantador com cada um dos combatentes. Depois se afaste e deixe que eles se enfrentem. A cada batalha eles ficam mais fracos, enquanto você se fortalece a cada batalha que evita. Quando a narceja e o mexilhão brigam, quem leva a melhor é o pescador. Antigo ditado chinês. As chaves do poder. Para ganhar no jogo do poder, você deve dominar suas emoções. Mas, ainda que você consiga esse autocontrole, não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta. E aí está o perigo. A maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções, constantemente reagindo, alimentando discussões e conflitos. O seu autocontrole e autonomia só vai deixá-las aborrecidas e furiosas. Elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão, implorando para que você tome partido nas suas intermináveis batalhas, ou faça as pazes por elas. Se você sucumbir às suas súplicas emocionais, pouco a pouco verá sua mente e o seu tempo ocupados com os problemas delas. Não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade qualquer que você possa sentir. Deste jogo você não vai sair vencedor. Os conflitos só se multiplicam. Por outro lado, você não pode ficar totalmente de fora, pois seria uma afronta inútil. Para fazer bem esse jogo, você deve parecer interessado nos problemas da outra pessoa, às vezes até tomar o seu partido. Mas, ao mesmo tempo que demonstre externamente o seu apoio, você deve manter interiormente a sua energia e sanidade íntegras, não se deixando envolver emocionalmente. Não importa o quanto as pessoas tentem atrair você, não deixe que o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial. Dê-lhes presentes, ouça com ar de simpatia, até ocasionalmente banque o sedutor, mas por dentro mantenha a distância dos reis amáveis e dos pérfidos Borgia. Recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia, a iniciativa continua sendo sua, seus movimentos continuam sendo escolha sua e não reações defensivas aos puxa-empurra dos outros ao redor. Demorar para escolher as suas armas já pode ser por si só uma arma, especialmente se você deixar os outros se exaurirem, lutando para depois se aproveitar da exaustão deles. Na antiga China, o reinado de Qin certa vez invadiu o reinado de Rixing. Huan, o governante de uma província vizinha, achou que devia correr em defesa de Rixing, mas seu conselheiro lhe disse para esperar. Rixing ainda não vai ser destruída, falou ele, e Qin ainda não está exausto. Se Qin não está exausto, nós não podemos influenciar muita coisa. Além disso, o mérito de apoiar um Estado em perigo não é tão grande quanto a virtude de ressuscitar um Estado em ruínas. O argumento do conselheiro venceu e, como ele tinha previsto, Huan mais tarde teve a glória de salvar Rixing à beira da destruição e depois de conquistar um Qin exausto. Ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas nela se exauriram mutuamente, quando foi seguro para ele intervir. Esta é a vantagem de se manter longe da confusão. Você ganha tempo para se posicionar, para se aproveitar da situação assim que uma das partes começa a perder.
Você também pode levar o jogo um pouco mais adiante, prometendo apoio a ambos os lados num conflito, enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta. Foi isso que Castruccio Castracani, governante da cidade italiana de Lucca no século XIV, fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia. Um cerco seria muito caro, em termos de vidas e dinheiro, mas Castruccio sabia que em Pistoia existiam duas facções, os negros e os brancos, que se odiavam. Ele negociou com os negros, prometendo ajudá-los contra os brancos. Depois, sem que eles soubessem, prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros. E Castruccio manteve as suas promessas. Enviou um exército para um dos portões da cidade, controlado pelos negros, que as sentinelas, é claro, deixaram entrar. Enquanto isso, outro exército seu entrava por um portão controlado pelos brancos. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho, ocuparam a cidade, mataram os líderes das suas facções, terminaram a guerra interna e entregaram Pistoia a Castruccio. Preservar a sua autonomia lhe dá opções quando as pessoas chegam às vias de fato. Você pode bancar o mediador, o agente da paz, enquanto está, na realidade, garantindo seus próprios interesses. Você pode prometer ajuda a um lado e o outro terá que atraí-lo com uma oferta maior. Ou, como Castruccio, você pode parecer que está apoiando ambos os lados, depois representar o antagonista de um e de outro. Frequentemente, num conflito, fica-se tentado a tomar o partido do mais forte ou do que lhe oferecer as vantagens evidentes de uma aliança. Esse é um negócio arriscado. Primeiro, quase sempre é difícil prever qual dos lados prevalecerá a longo prazo, e mesmo que você acerte e se alie com o partido mais forte, poderá se ver engolido e perdido, ou convenientemente esquecido quando eles se tornarem vitoriosos. Fique do lado do mais fraco se você está condenado, mas faça o jogo da espera e não poderá perder. Na França, depois de 3 dias de rebeliões durante a revolta de julho de 1830, o estadista Talleyrand, já idoso, sentou-se à sua janela em Paris ouvindo o repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado. Voltando-se para um assistente, ele disse: "Ah, os sinos, estamos ganhando." "Nós quem, mon prince?" perguntou o assistente, fazendo um gesto para o homem se calar. Talleyrand replicou: "Nem uma palavra. Amanhã lhe direi quem somos nós." Ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam, que se comprometendo rápido demais você perde a capacidade de manobra. As pessoas também respeitam você menos por isso. Quem sabe amanhã, pensam elas, você vai se comprometer com outra causa diferente, visto que se entregou tão facilmente a esta. A boa sorte é uma divindade volúvel, que muda de lado com muita frequência. O compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera. Deixe que os outros se apaixonem por este ou aquele grupo, mas você não se apresse nem perca a cabeça. Finalmente, há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo, alardeando, pelo contrário, a sua independência e autoconfiança. A atitude aristocrática e independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito. George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar à jovem República Americana uma base firme. Como presidente, Washington fugiu à tentação de se aliar à França ou à Inglaterra, apesar das pressões que sofria nesse sentido. Ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência. Embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo, com o passar do tempo ele sabia que era mais eficaz estabelecer a autonomia da nação. A Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade. Lembre-se, a sua energia e o seu tempo têm limite. Todos os momentos desperdiçados com os problemas alheios são subtraídos da sua energia. Você pode temer ser acusado de insensibilidade, mas no final, mantendo-se independente e confiante em si próprio, você será mais respeitado e conquistará o poder de escolher quando deve, ou não, tomar a iniciativa de ajudar os outros. Notas.
Os milhafares, os corvos e a raposa. Os milhafares e os corvos combinaram dividir igualmente tudo o que encontrassem na floresta. Um dia, eles viram uma raposa ferida pelos caçadores, indefesa, debaixo de uma árvore, e se reuniram à sua volta. Os corvos disseram: ficaremos com a parte superior da raposa. Então ficaremos com a parte inferior, disseram os milhafares. A raposa achou graça e disse: sempre achei que os milhafares eram criaturas superiores aos corvos na criação. Assim, eles devem ficar com a parte superior do meu corpo, da qual faz parte a minha cabeça e as outras coisas delicadas que existem dentro dela. Oh, sim, está certo, disseram os milhafares. Ficaremos com essa parte da raposa. De jeito nenhum, disseram os corvos. Nós é que ficaremos como foi combinado. E assim começou a guerra entre os rivais. Muitos morreram de ambos os lados e os poucos sobreviventes escaparam com dificuldade. A raposa continuou ali por alguns dias, alimentando-se tranquila com os milhafares e corvos mortos, e depois foi embora bela e fagueira, observando: os fracos se beneficiam com as brigas dos poderosos. Fábulas indianas. Homens espertos são lentos no agir, pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles. Nessas ocasiões, teste o seu bom senso. É mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles. Uma obrigação leva a outra maior e você chega à beira do desastre. Baltazar Gracian, 1601-1658. A águia e a porca. Uma águia construiu um ninho numa árvore e colocou algumas águiazinhas, e uma porca selvagem trouxe a sua cria para baixo da árvore. A águia costumava sair voando em busca das suas presas e as trazia para os seus filhotes, e a porca escavava em torno da árvore e caçava nos bosques. Ao anoitecer, ela trazia alguma coisa para os seus filhotes comerem, e a águia e a porca viviam como boas vizinhas. Mas uma gata velha, planejando destruir as águiazinhas e os porquinhos, procurou a águia e disse: Águia, é melhor não voar muito longe. Cuidado com a porca. Ela está planejando uma maldade. Ela vai corroer as raízes da árvore. Veja como ela escava o tempo todo. Aí a gata foi falar com a porca. Porca, você não tem uma boa vizinha. Ontem de noite ouvi a águia dizer para suas águiazinhas: vou lhes trazer um porquinho. Assim que a porca sair, vou lhes trazer um filhote de porco. A partir de então, a águia deixou de voar em busca de suas presas e a porca não saiu mais para os bosques. As águiazinhas morreram de fome e a gata se refestelou com elas. Fábulas, Leon Tolstói, 1828-1910. O preço da inveja. Uma pobre mulher vendia queijos no mercado quando um gato se aproximou e roubou um. O cão viu o larápio e tentou tirar o queijo dele. O gato enfrentou o cão e os dois se atracaram. O cão latia e mordia. O gato chiava e arranhava, mas não chegavam a nenhuma decisão. Vamos pedir a raposa para servir de juiz, o gato finalmente sugeriu. De acordo, disse o cão. E lá foram os dois procurar a raposa, que ouvia os seus argumentos com um ar pensativo. Animais tolos, ela ralhou. Para que tudo isso? Se quiserem, eu divido o queijo pela metade e os dois ficam satisfeitos. De acordo, disseram o gato e o cão. Assim, a raposa pegou a sua faca e cortou o queijo em dois. Mas, em vez de cortar no sentido do comprimento, cortou-o na largura. A minha metade é menor, protestou o cão. A raposa avaliou o ponderado pedaço do cão através da lente dos seus óculos. Tem razão, é isso mesmo, concluiu, e deu uma mordida na parte do gato. Assim ficaram iguais, disse ela. Quando o gato viu o que a raposa tinha feito, começou a miar. Olha só, a minha parte agora ficou menor. A raposa colocou de novo os óculos e avaliou a parte do gato. Tem razão, disse a raposa. Espere só um momento que eu conserto isso. E deu uma mordida no queijo do cão. E assim continuou, a raposa mordendo ora a parte do cão, ora a do gato, até que finalmente comeu o queijo inteiro, bem diante dos seus olhos. A Treasury of Jewish Folklore, Nathan Ausubel, edição 1948.
Fim de notas. E você que quer se tornar um dos nossos patrocinadores e receber na sua casa livros, ter respostas respondidas aqui no nosso canal toda vez que a gente postar algum vídeo, vou falar para vocês aqui simplesmente ir no link na descrição. Você indo nesse link da descrição ali, você vai ficar sabendo como que você pode ser um dos nossos patrocinadores, entendeu? Para você continuar ajudando o canal aí, né? Isso daí se você tá a par de todas as nossas novidades e se você realmente aí acompanha a gente, tá querendo ver nosso canal crescer pouco a pouco aí, né, galera?